Olha, não vou perder tempo não, botem os comentários de vocês aí, mas a notícia é essa aqui, ó. John Kennedy vendido. O atacante que acabou de voltar do Pachuca para compor elenco, ser mais uma opção de centroavante, não atua mais no Fluminense. John Kennedy negociado com futebol europeu. Eu vou colocar aqui o áudio da jornalista que deu a informação em primeira mão, já que se a gente colocar aqui o vídeo, vamos tomar strike. Afinal, os direitos são das organizações Globo. Mas eu vou colocar o áudio para a gente ouvir a informação importante na manhã desta terça-feira, 12 de agosto. Vamos lá. Sobre os rumos da carreira de João Kennedy. Vamos lá, vou colocar aqui. Atenção, hein? Prestem muita atenção. O presidente Mário Bittencourt, para ser aprovado e para dar andamento nessa semana da venda do John Kennedy para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Vai lá encontrar o Cauê Elias. Tá lá, né? Vendido também pelo Fluminense. Então, essa é a notícia de hoje do Fluminense de mercado, quentinha, sobre essa iminente saída do John Kennedy, que mal voltou e já vai ser negociado mais uma vez, dessa vez em definitivo, que era um desejo do Fluminense e agora vai acontecer dentro dos valores pedidos pelo presidente Mário Bittencourt, 6 milhões de euros. Eu gostaria que o senhor... Ouviram, galera? Portanto, John Kennedy vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, vai reencontrar o Cauã Elias, que foi negociado no início desse ano. Prestar atenção no valor da venda? 6 milhões de euros. O que vocês acham? Muito, pouco, condizente? Quero ler os comentários de vocês aí. Primeiro, dar um bom dia aqui para o Eric Luiz, que é o Vasco, como adversário do Flu. Um abraço aí também para o Anderson Silva, o Cleiton Silva dizendo que temos boas chances de passar pelo Furacão Atlético Paranaense. O Jaime dizendo que, fala a verdade, John Kennedy não voltou bem lá do México. Creio que desta vez o Flu acertou em fazer sua venda. Ô, meu amigo, ele jogou 2 partidas, né, entrando no segundo tempo. Aliás, uma ele começou jogando, né? Você em 2 partidas já dizer que não voltou bem, muita calma nessa hora, né? Bom dia, hoje tem sorteio da Copa Feminina e o Flu está nas oitavas, bem lembrado também, Rock 10, vai rolar esse sorteio da Copa do Brasil Feminina. Mas por enquanto a notícia é essa aí, ó. John Kennedy vendido para o Shakhtar Donetsk, a informação em primeira mão da jornalista Joana de Assis do Sport TV. Acordamos com essa notícia. E aí eu fui pesquisar, mediante os valores colocados pela Joana, de que ele foi vendido por 6 milhões de euros. E aí foi essa aí, galera. John Kennedy vendido por 6 milhões de euros. O Fluminense fica com apenas 3 milhões de euros. Portanto, vamos fazer a conversão aqui. Quanto é que está o dólar hoje? O dólar está 6... O euro, perdão. Euro está 6,31. Portanto, o Fluminense ficou com 18 milhões e 900 mil reais da venda do John Kennedy. E aí, foi uma boa? Aí você vai me perguntar, pô, Leandro, por que o Fluminense ficou só com 3 milhões do John Kennedy? Eu vou mostrar para vocês aqui a partir de agora. Tá lá no portal da transparência do Fluminense, vocês podem acessar aí a hora que vocês quiserem. Tá pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ah, sim. Olha aqui, ó, vamos ao nome do John Kennedy. Tá aqui, ó. John Kennedy Batista de Souza. Aqui ele estava emprestado ao Pachuca, o Fluminense ainda não atualizou isso aqui, lá no portal da transparência. Ele ficaria emprestado até... Perdão, o contrato dele com o Fluminense seria até dia 31 de dezembro de 2026. E olha aqui, ó, o Fluminense tem
ou tinha, né? Já que a venda foi concretizada, 60% do John Kennedy. Mas 40% é do Social, um clube de Minas Gerais, um clube minúsculo, e 10% de exclusividade de venda do representante. Portanto, caso o Fluminense não tenha negociado uma porcentagem maior com esse clube mineiro, o Fluminense vai ficar apenas com metade do John Kennedy. Portanto, 3 milhões de euros. O que dá na cotação um pouco menos de 19 milhões de reais. E aí, o que vocês acham dos valores? 3 milhões de euros, 18 milhões e 900 mil reais. Olha, galera, assim, primeiro vamos aguardar se o clube vai se pronunciar. Em valores, o Fluminense oficialmente não fala, mas ele passa para os seus satélites para que o torcedor fique sabendo, né? Ele vai até a imprensa amiga e divulga. Vocês sabem para quem. Se for esses valores de correspondente a 50%, são 3 milhões de euros. É um valor muito baixo. Está falando de um jogador que há menos de 2 anos foi um dos destaques da Conmebol Libertadores, a segunda competição continental mais importante do mundo. Um jogador ainda jovem, de 23 anos, que foi emprestado para o Pachuca e começou muito bem lá, desandou a fazer gols, depois teve uma troca no comando técnico e aí ele perdeu espaço. Então você vender esse jogador e ficar com 3 milhões de euros, sinceramente, não tem como não pensar que é mais uma venda horrorosa que essa gestão faz. E me parece que quis se desfazer do John Kennedy a qualquer custo para aceitar uma proposta dessa. É um atacante. Tem muito mais valor de mercado do que qualquer outra posição. É a posição mais valorizada do futebol. Então, 6 milhões de euros eu já acho um valor bem baixo. De verdade. E ainda mais para um clube europeu. E você ficar possivelmente com 3 milhões de euros, olha, não tem como não achar uma negociação péssima. 19 milhões de reais arredondando. Assim, vamos lembrar quanto que o Fluminense pagou por alguns jogadores, né? O Kevin Serna, que é um jogador de 27 anos, que veio do Peru, custou 12 milhões de reais. O Canóbio, que o Fluminense contratou de um clube rebaixado para a segunda divisão, o Fluminense pagou 38 milhões de reais. O Soteldo, que vive machucado, chegou lesionado, atuou mal 5 partidas, machucou de novo. Jogador também de 27 anos. Custou 30 milhões de reais. E se ninguém se interessar pelo Soteldo, se o Fluminense não conseguir vender o Soteldo até o final do ano que vem, vai ter que pagar mais 20 milhões de reais para o Santos, portanto 50 milhões de reais. O Freitas, gente. O Freitas, um zagueiro oriundo do futebol peruano, custou 20 milhões de reais. Custou mais do que o John Kennedy. O Fluminense vai receber por ele na teoria. Então, não tem como não achar uma venda péssima. Muito ruim, de verdade. Um atacante jovem, ainda com margem para evoluir, 23 anos. Claro que a cabecinha do John Kennedy é o grande problema para a carreira dele, a gente sabe disso. E pode ser um dos motivos pelos quais o Fluminense quis se desfazer dele. Mas é um jogador com valor, um jogador com mercado. Tanto que o Pachuca veio aqui, buscou. Tanto que o Shakhtar, com todos os problemas na Ucrânia, é um clube grande lá, tem uma condição financeira muito melhor do que a nossa, veio aqui, quis contratá-lo. Então é um jogador com mercado. E o Fluminense, na minha opinião, faz uma venda muito ruim. Não dá para a gente só considerar os 6 milhões, porque caso o Tricolor não negocie com o Social os 40%, vai receber só metade disso. Então 3 milhões de euros
por um jogador que há menos de 2 anos foi um dos craques da Libertadores, que performou bem no primeiro semestre pelo Pachuca, atacante, 23 anos, eu acho muito ruim.